Graças e paz, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo 19. Nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 9. Salmo 19, verso 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de louvarmos o Teu santo nome, de engrandecermos a Ti. Que grande privilégio o Senhor nos deu. Nós pedimos, Pai, que neste momento, mais uma vez, o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, compreendê-la e praticá-la no nosso dia a dia para a glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós temos falado sobre os 5 solas da Reforma Protestante, e nós estamos em nossa terceira semana. Na primeira semana nós falamos sobre o somente a fé. Semana passada nós falamos sobre o somente a graça. E hoje nós vamos falar sobre somente as Escrituras. Só recapitulando aquilo que a gente já conversou, por que somente a fé? Porque há 500 anos atrás, a igreja ensinava que a salvação era por fé e obras. Por que só a graça? Porque há 500 anos atrás, a igreja ensinava que a salvação se dava pela graça, mas os méritos. Pastor, por que somente a Escritura? Porque há 500 anos atrás, a igreja ensinava que a salvação se dava, ou a gente podia conhecer a revelação de Deus, melhor dizendo, por meio das Escrituras e da tradição. E diante desses ensinamentos errôneos, Martinho Lutero e outros reformadores, e antes deles os pré-reformadores, se levantaram, dizendo: não é assim. A salvação se dá só por meio somente da fé, somente da graça. A revelação de Deus, a autoridade para as nossas vidas se encontra em somente as Escrituras. E aquilo que acontecia 500 anos atrás, irmãos, é repetido nos dias de hoje. Em muitos lugares, as pessoas têm ensinado que há outros pontos de autoridade que concorrem com as Escrituras. Mas nós dizemos não. A verdade é que a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é a autoridade de Deus para nós. O verdadeiro debate de 500 anos atrás, entre Lutero e a igreja da época, não era se havia 2 formas de revelação. Lutero e a igreja concordavam nisso. O Salmo 19, nos versos anteriores ao que nós lemos, Davi mostra que há 2 tipos de revelação, sim: a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural se dá por aquilo que Deus criou: a natureza, o mundo, o ser humano, os animais, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia faz declaração a outro dia, e uma noite a outra noite. Então há sim uma revelação natural, há sim uma revelação especial. O debate também não se dava quando
se diz somente a Escritura, não quer dizer que a tradição é algo ruim, ou que é errôneo nós recorrermos a outras fontes para expressar a nossa fé. Nós, como batistas, temos a tradição batista, nós temos as nossas confissões de fé, nós temos as nossas declarações de fé. Dizer que nós prezamos por somente a Escritura, não significa que nós devemos jogar a tradição fora, que nós devemos jogar as nossas confissões, as nossas declarações de fé fora. Não é a respeito disso. A questão se trata a respeito da autoridade. Quem tem autoridade ao lado da Escritura para dizer o que nós devemos ou não devemos fazer? Em 1519, 2 anos depois, praticamente, de Martinho Lutero ter afixado as 95 teses, ele é chamado para uma cidade chamada Leipzig, na Alemanha, para debater com um grande teólogo católico chamado Johann Eck. Johann Eck era um grande historiador, e durante o debate entre ele e Martinho Lutero, um debate que se estendeu por algum tempo, ele estava acusando Lutero de ser um seguidor de John Huss. Aqueles que vieram na IBD aprenderam com o João Fabiano que John Huss foi um pré-reformador que viveu 100 anos praticamente antes de Lutero, e que foi condenado pela igreja porque John Huss prezava pelas Escrituras, e ele foi considerado como um herege e foi queimado. E naquele debate Johann Eck dizia: você é um discípulo de John Huss. E Lutero, assustado com essa acusação, dizia: de modo nenhum, eu não sou um discípulo de Huss. Porque Lutero pouco conhecia a história de Huss. Ele só sabia que ele era um herege condenado pela igreja. Então, faz-se uma pausa naquele debate. Lutero sai para tirar um lanchinho e vai para a biblioteca estudar os escritos de John Huss. E para a surpresa de Lutero, aquilo que ele estava ensinando era exatamente o que John Huss ensinava. Então, quando ele retorna, para a surpresa de todos, Lutero diz assim: somos todos hussitas, somos sim discípulos de John Huss, porque aquilo que ele ensinava é aquilo que a Bíblia ensina. E Lutero não mais se escondeu atrás de ninguém, ele simplesmente assumiu aquilo que as Escrituras ensinavam, e ele reconheceu que John Huss, condenado injustamente pela igreja, era sim um pregador da palavra de Deus. E diante dos seus algozes, Lutero diz que a menos que ele fosse convencido pelas Escrituras, ele jamais voltaria atrás, porque não é bom ir contra as Escrituras. Lutero estava dizendo que entre a autoridade da igreja e a autoridade das Escrituras, o crente sempre deve ficar com a autoridade das Escrituras. Não importa o que os homens dizem, não importa o que os homens falam, se for contrário àquilo que a Escritura Sagrada diz, nós devemos deixar de lado e seguir aquilo que a Bíblia diz. Nós devemos seguir aquilo que a Bíblia diz. Diante de todo esse debate, diante de todo esse alvoroço, qual foi a resposta da igreja? Reconhecer Lutero como um pregador da palavra? Não. Entregá-lo como foi entregue John Huss e considerá-lo como um herege. E no ano de 1548, mais ou menos, no Concílio de Trento, a igreja reafirma a autoridade da tradição como um dos pilares da fé, junto com a Sagrada Escritura, considerando ambos, tanto a tradição quanto a Bíblia, como únicos depósitos sagrados da palavra de Deus. Mas pastor, isso já faz 500 anos, mudou? Não mudou. No Concílio do Vaticano II, o documento afirma explicitamente que a igreja não deriva sua certeza sobre todas as verdades reveladas apenas das Escrituras, e que ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e honradas com igual sentimento de devoção
e reverência. Escritura e tradição estão no mesmo patamar. Há um padre muito famoso chamado Paulo Ricardo. Ele diz: a igreja surgiu antes da Bíblia, e a Bíblia é fruto da igreja. Ao que o Concílio de Trento diz, ao que o Concílio do Vaticano II diz, ao que o padre Paulo Ricardo diz, nós ficamos com as palavras de Martinho Lutero. A não ser que seja convencido pelo testemunho das Escrituras, estou atado pelas Escrituras que citei. Não posso me retratar e nem o farei. Aqui eu permaneço, que Deus me ajude. Amém. Irmãos, nós não temos fonte de autoridade que se equipare às Escrituras sagradas. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo do livro de capa preta, que hoje já tem capa rosa, capa marrom, capa azul, mas a ideia é a mesma. Nós somos firmados na palavra de Deus. Nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos. Nós estamos firmados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E por isso, 500 anos depois, nós continuamos dizendo somente as Escrituras. Somente as Escrituras, não precisamos de mais nada. Por que somente as Escrituras, pastor? Porque ela é infalível. Ela é infalível. Versículo 7 do Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. Versículo 7, parte A, a lei do Senhor é perfeita. O próprio Senhor Jesus diz que a Escritura não pode ser anulada. Em João 10:35, Jesus diz assim: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, é o Senhor Jesus que está dizendo. Não é pastor A, não é padre B, não é João C, não é Roberto F, é o próprio Senhor Jesus testemunhando da palavra. A Escritura não pode falhar. E no texto que nós lemos do Salmo 19, Davi vai apresentar algumas apenas características da palavra de Deus. Ela possui muitas outras, mas Davi cita apenas algumas, só para mostrar para nós, irmãos, que a Escritura é totalmente confiável. E aqui no Salmo 19, Davi vai usar alguns sinônimos para a palavra de Deus. Ele começa dizendo a lei do Senhor. Quando ele fala da lei do Senhor, ele está falando apenas da Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Não. A lei do Senhor é toda a palavra de Deus. Então ele chama a palavra de Deus de a lei do Senhor, ele chama a palavra de Deus de o testemunho do Senhor, ele chama a palavra de Deus de os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Ele cita vários sinônimos, mas ele está se referindo à palavra de Deus, palavra essa que é perfeita. Por perfeita, entende-se completa. Essa palavrinha que Davi usa aqui para perfeita, irmãos, ela aparece mais de 90 vezes no Antigo Testamento. Mais de 90. E dessas mais de 90, cerca de 50 vezes, ela tem o sentido de imaculada, sem mancha. Não há mancha na palavra de Deus, não há imperfeição na palavra de Deus. Por que nós devemos declarar somente as Escrituras? Porque ela é perfeita, ela é completa, ela não precisa de acréscimo nenhum da sua parte, ela não precisa de acréscimo nenhum da minha parte, ela é totalmente completa, ela é fiel. Com fiel significa que você pode se apoiar nela, você pode confiar nela, você pode depender dela, você pode entregar toda a sua vida, toda a sua esperança a ela, porque a palavra de Deus é fiel, ela é reta. Retidão tem a ver com honestidade, ela é correta, ela não tem desnível, ela não é tortuosa.
ela é pura. Com pureza, entende-se clareza. A Bíblia é clara, ela é límpida, moralmente e eticamente pura. Ela é verdadeira, ela traz credibilidade, traz certeza. Por que nós acrescentaríamos algo naquilo que é completo? Não precisa. Se houver um dedinho de homem naquilo que é perfeito, torna-se imperfeito. Então, vamos deixar da maneira que está. Vamos continuar declarando somente as Escrituras. Ela não precisa de acréscimo. Ela é totalmente completa. Ela é infalível. Eu e você podemos depender dela. Eu e você podemos confiar. Como vai dizer o Novo Testamento, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo fala isso, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por que somente a Escritura? Segundo, porque ela é viva e eficaz. Parte B do versículo 7. E restaura a alma. A palavra do Senhor restaura a nossa alma. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor é viva e é eficaz. Com viva, quer dizer que ela não fica ultrapassada, que ela não cai no ostracismo, mas que ela é atual hoje como ela era há 2000 anos atrás. Eficaz porque ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada, tanto na questão da salvação, quanto na questão da condenação. Davi, ainda neste Salmo de número 19, ele não apenas cita as características da palavra de Deus, mas ele fala os benefícios que a palavra de Deus traz para o povo de Deus. Então ela é perfeita, mas não apenas perfeita, não apenas completa, ela restaura a alma. Com restaurar a alma, tem-se a ideia de retornar, fazer com que nós nos voltemos para Deus. Irmãos, como que nós chegamos ao conhecimento de Deus? Pela palavra de Deus. Como que o nosso coração se voltou para o Senhor? Porque um dia alguém pregou o Evangelho para nós, porque um dia alguém anunciou que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas que Cristo veio para nos resgatar, nos dar vida e nos trazer de volta para o Pai. Por meio da pregação da palavra, os nossos caminhos se endireitam, a nossa alma é retornada para Deus, ela é transformada, ela é vivificada, e a gente se volta para o Senhor que nos criou. Isso acontece porque ela é completa, ela é perfeita. Outro benefício que a palavra de Deus traz para o coração daquele que nela crê, ela dá sabedoria aos simples. Palavra que para simples significa aos ingênuos, aqueles de mente aberta. Nós ouvimos muito nos dias de hoje essa expressão: ó, Ivete, você tem que ter a mente aberta. E a gente acha que às vezes ter a mente aberta é algo bom, mas biblicamente falando não é algo bom, irmãos. Uma mente aberta entra todo tipo de coisa. Quer ver? Quem aqui saiu de casa hoje e deixou o portão aberto e a porta da casa aberta? Ninguém deixa. Por que não deixa? Porque se deixar pode entrar um ladrão. Quem que deixou o carro estacionado ali com a porta aberta e a chave no contato? Se não foi por esquecimento, em sã consciência, ninguém faz isso. Porque basta passar uma pessoa mal intencionada, ver a porta aberta, a chave no contato, vai levar o carro embora. Se a gente tranca a nossa casa, se a gente tranca o nosso carro, se a gente tranca o nosso portão, por que a nossa mente tem que ficar aberta?
Davi está dizendo que a palavra do Senhor, ela é fiel e ela dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus ajuda-nos a fechar a nossa mente. Em que sentido? No sentido de que nós não aceitamos qualquer tipo de coisa, no sentido de que nós não aceitamos qualquer tipo de ensinamento, nós não aceitamos qualquer coisa que as pessoas tentam empurrar para nós. Nós, por meio das Escrituras, aprendemos a ser críticos, aprendemos a analisar aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, aprendemos a ponderar as coisas. Irmãos, como crentes, como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, nós não podemos aceitar tudo. Não, a gente tem que analisar. E não importa quem está falando. Não importa se é o pastor A, não importa se é o pastor B, não importa se é o irmão A ou o irmão B, nós precisamos analisar o que está sendo falado, o que está sendo pregado e confrontar isso com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa autoridade. Nós declaramos somente as Escrituras. Lá em Atos, Lucas vai dizer que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles ouviram Paulo pregar, e não era qualquer Vasco que estava pregando, era Paulo. Mas eles ouviram Paulo pregar e foram conferir nas Escrituras se era realmente assim. Enquanto os de Tessalônica rejeitaram a pregação de Paulo, por puro preconceito, os de Bereia foram, não, vamos ver se as Escrituras realmente dizem isso. Assim devemos ser nós, independentemente de quem esteja pregando a palavra. Mas como que a gente aprende esse tipo de critério? Por meio das Escrituras, porque ela dá sabedoria aos simples. Mas não apenas isso, irmãos, a palavra do Senhor, ela é reta, e ela alegra o coração. A palavra do Senhor traz alegria, uma alegria verdadeira e permanente. Irmãos, há dias que nós somos tomados por uma profunda alegria, por uma paz e um gozo inexplicável. Às vezes as coisas estão um caos ao nosso redor, mas o nosso coração está em paz e alegre. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Às vezes nós estamos abatidos, deprimidos, isso faz parte da nossa vida. Mas aí a gente para, e a gente lê as Escrituras, e a gente medita nas Escrituras, e a gente conversa sobre as Escrituras, e a gente pondera as Escrituras, e quando a gente percebe, a tristeza foi embora, quando a gente percebe, aquele peso foi embora, e só fica o que? A paz e a alegria. Por quê? Porque as Escrituras fazem isso por nós. As Escrituras fazem isso por nós. Se você não acredita, faça um teste. Comece a meditar nas Escrituras durante o seu dia. Leia a palavra de Deus. Não deixa para ler ela apenas ao domingo. Leia a palavra de Deus diariamente. Ore a respeito dela. Você verá a diferença que ela faz. Você está aflito, ao invés de murmurar, ao invés de se preocupar, ao invés de praguejar, leia a Bíblia, medite na Bíblia e ore a Bíblia. Você vai ver como milagrosamente a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai inundar o seu coração, e você irá desfrutar de paz e alegria, não aquela alegria que vem por causa das coisas materiais, mas uma alegria verdadeira, uma alegria permanente. A palavra do Senhor, ela também ilumina os nossos olhos. Iluminar os olhos significa que ela nos dá discernimento espiritual. Eu não apenas fecho a minha mente e aprendo a ser crítico, mas eu também tenho entendimento para perceber as coisas.
No Salmo 119, versículo 100, o salmista diz assim: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Normalmente, quando a gente vê uma pessoa idosa, a gente olha para ela com respeito e diz: essa pessoa ela é prudente. Por quê? Porque ela é vivida, ela tem anos de experiência, ela já passou por muitas coisas. Isso é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes há pessoas novas, muito mais prudentes e maduras do que pessoas mais idosas. Isso se dá aqui, ao conhecimento da palavra de Deus, porque ela ilumina os nossos olhos. A palavra de Deus nos dá discernimento. Você quer ser sábio? Peça a Deus. Tiago 1,5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas não adianta nós pedirmos a Deus e fecharmos a nossa Bíblia. A sabedoria ela não virá por osmose para nós. A sabedoria ela não virá de maneira milagrosa, Deus derramando do céu, abrindo a nossa mente, colocando a Bíblia, a palavra dele dentro da nossa mente. Mas ela virá por meio do estudo diligente das Escrituras, da leitura sincera, da devoção, da meditação. O outro benefício que Davi cita é que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Pastor, qual que é o benefício da palavra de Deus permanecer para sempre? Significa que ela é confiável para nós. Nós não precisamos ter medo, irmãos. A palavra de Deus ela não vai mudar. Aquilo que Deus falou no passado, Ele é fiel para fazer ela se cumprir no presente. Aquilo que Deus falou no passado significa que continuará a ser verdade lá no futuro. A palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Com permanecer, Davi está querendo dizer resistir, estar de pé, estar firmada, é algo certo. Tinha um filósofo do século XVIII, chamado Voltaire. Voltaire ele era um crítico da fé, ele era um crítico das Escrituras, e ele ousou dizer, em vida, ele ousou dizer, daqui 100 anos não terá mais Bíblias na terra. As únicas que terão, estarão nos antiquários. Antiquário é aquele negócio de coisa antiga. As únicas Bíblias que terão ficarão nesses lugares. Sabe o que aconteceu, irmãos? Voltaire morreu, e a Bíblia continua aqui. Mas não apenas isso. Depois que ele morreu, compraram a casa dele e fizeram da casa dele uma casa de Bíblia. A Sociedade Bíblica comprou a casa dele. Ironias de um Deus todo-poderoso. Já queimaram as Bíblias, já confiscaram Bíblias, já proibiram Bíblias de entrar em diversos lugares, e hoje ainda é proibido. Em lugares tais como a Coreia do Norte, é proibido entrar com Bíblia lá. Mas os missionários sempre dão um jeito. Na época do comunismo, os países da cortina de ferro, era proibido levar Bíblia para lá. O irmão André, conhecido como o traficante de Deus, levou Bíblias para aqueles lugares. A palavra de Deus sempre vai permanecer. Quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, quer as pessoas tentem destruí-la, ela sempre vai permanecer. Quer as pessoas queiram questioná-la, dizendo que ela é mentirosa, que as profecias não aconteceram, como num videozinho que eu vi ontem, ela está aqui, e ela é a verdade. E para nós que cremos nela, isso é uma bênção, porque é a garantia de que aquilo que Deus falou irá se cumprir.
Por isso que nós continuamos a declarar somente as Escrituras. Não precisamos de mais nada. Eu concluo, irmãos, dizendo que o brado do somente a Escritura deve continuar a soar nos dias de hoje, tanto quanto nos dias de outrora. Mas não apenas contra os ensinos de Roma, mas também contra aquelas igrejas e pastores que se colocam em pé de igualdade com as Escrituras, contra aqueles que trazem novas revelações e modismos, contra aqueles que consideram a suficiente palavra de Deus como insuficiente para o homem moderno. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo: hoje não adianta mais pregar a Bíblia, as pessoas querem outra coisa, elas querem o poder de Deus. Irmãos, quer poder maior que o Evangelho, que é o poder que transforma? Nós devemos continuar a defender somente as Escrituras. Nós devemos nos submeter totalmente à palavra de Deus. Não nos tragam revelações, não nos tragam modismos, não nos tragam visões. Nós nos contentamos com a palavra de Deus. Nós devemos ansiar e desejar que a palavra de Deus seja lida, explicada e aplicada. Todos os cultos, em todos os lugares onde se professam ser seguidores de Cristo, nós devemos dizer somente as Escrituras. Somente a Escritura tem autoridade sobre a minha vida. Somente a Escritura pode dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Somente a Escritura pode restaurar a minha alma. Somente a Escritura pode me dar a alegria verdadeira. Somente a Escritura pode me revelar quem Deus é. Somente a Escritura, irmãos. Não nos contentemos com menos do que isso. Não nos contentemos com shows. Não nos contentemos com obras humanas. Não nos contentemos com a engenhosidade e criatividade dos homens, mas que nós possamos nos apegar à palavra de Deus, porque Paulo falou dos dias que viriam, e esses dias já chegaram, onde os homens, não suportando a sã doutrina, correriam atrás de falsos profetas para falar apenas aquilo que eles queriam ouvir, como tendo comichão nos ouvidos. Prega aquilo que a gente quer ouvir, fale aquilo que a gente quer ouvir. Nós não podemos nos contentar com isso, nada menos do que as Escrituras, nada além das Escrituras. Que possamos dizer como Lutero disse: a menos que sejamos confrontados, corrigidos pelas Escrituras, aqui permanecemos, e que Deus nos ajude. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, porque o Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra, e nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor não nos deixe nos contentar com nada menos do que a Tua palavra, e que o Senhor não nos deixe desejar nada além da Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é perfeita, que é reta, que é pura, que é fiel, que é justa, a Tua palavra que refrigera a alma, que ilumina os olhos, que dá sabedoria aos simples, que alegram o coração, que permanece para sempre. Ajuda-nos, Deus, a entronizarmos a Tua palavra em nossas vidas, e a vivermos a Tua palavra, e a amarmos a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, não apenas a Igreja Batista Esperança, mas a Tua igreja espalhada pelo mundo, composta de crentes verdadeiros das mais diversas denominações.
que todos nós possamos ser fortalecidos, encorajados e corrigidos pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém.